Queria te convidar aí a já deixar a sua Bíblia aberta lá no livro de Ruth, que é a temática do nosso estudo dessa minissérie, né? Nós estamos na nossa minissérie Uma História de Amor. Essa é a terceira exposição. Nós vamos encerrar o capítulo 1 e começar o capítulo 2 de forma expositiva aqui, tentando extrair aquilo que o texto diz, né, de forma pura e simples e hermeneuticamente correta, né? Então, abra por gentileza em Ruth, capítulo 1, nós vamos começar a leitura lá do versículo 19, tá bom? A leitura vai ser um pouquinho longa, porque eu vou começar no capítulo 1, versículo 19, vou adentrar no capítulo 2 até o versículo 20. Então, nós vamos fazer uma leitura um pouco maior, vou pedir um pouquinho só da sua paciência. Mas antes de começarmos a leitura, vamos orar, né? Feche seus olhos, vamos colocar o nosso coração diante da presença de Deus. Pai amado e querido, nós te louvamos aqui neste lugar, nessa noite, porque cremos, ó Deus, na tua soberania, cremos na tua graça, cremos na glória do Senhor, ó Deus, que está sobre nós. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, que teu Espírito Santo possa nos revelar, ó Deus, o teu querer. Encha-nos, ó Deus, com a tua alegria, dá-nos fé, aumenta as nossas expectativas para esse segundo semestre que está chegando. Pai querido, nós temos grandes projetos, ó Deus, sonhos, e nós colocamos cada um deles diante da tua presença, para que a tua graça, ó Deus, esteja sobre nós, para que o teu poder nos alcance, e para que no nome do Senhor Jesus, nós possamos viver o sobrenatural do Senhor em nossas vidas. Essa é a nossa oração e o desejo do nosso coração, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém e amém. Amém, meus queridos. Vamos lá então para a nossa leitura, Ruth, capítulo 1, versículo 19. Então as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que essa é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar Noemi, se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Agora o capítulo 2, primeiro versículo. Havia em Belém um homem rico e respeitado, chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo, ver se alguém em sua bondade me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu de ela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro Elimeleque. Quando Ruth estava ali, Boaz chegou. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros, dizendo: o Senhor esteja convosco. O Senhor os abençoe, responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou ao seu capataz: quem é aquela moça? A quem ela pertence? O capataz respondeu: é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Boaz foi até Ruth e disse: ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco, não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observe em que parte do campo elas estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não a tratarem mal. E quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e disse: o que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Verso 11. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo o que você fez por sua sogra, desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Amém?
nós começamos aqui, né, baseado no pressuposto daquilo que nós já temos estudado ao longo desses últimos dias. E nós vimos que essa história é uma história de uma família que saiu de Belém e foi para uma cidade chamada Moabe. Lá em Moabe, Cauã, morreu o pai e os 2 filhos. E a esposa dele ficou sozinha com as 2 noras. Elas ficaram... Eu vi essa história lá na sua escola? Possivelmente. Elas ficaram muito tristes, Cauã. E sabe o que elas fizeram? Elas ouviram que lá em Belém tinha comida. A fome havia acabado. Então, Noemi resolve voltar. E aí nós vimos na semana passada que é um momento muito tenso, o momento da despedida, né? Havia Orfa e havia Ruth ali, e Noemi manda as 2 embora, mas elas não querem, até que Orfa desiste. Nós vimos, né, qual a diferença de Orfa e de Ruth. Orfa, ela queria constituir família. Ruth, ela queria pertencer a uma família, né? E ela decide então, por aquilo que ela estava vendo na vida da sua sogra, o Deus que ela estava enxergando na vida da sua sogra, ela resolve então ir com a sua sogra para Belém. Há um diferencial aqui, um diferencial de pertencimento. Ela enxergou em Noemi não apenas uma sogra que podia dar filhos, pelo contrário, ela enxergou o Deus de Noemi. E é isso que nós temos que enxergar nas pessoas. Nós não podemos andar com as pessoas baseado no que as pessoas possuem. Você não pode estabelecer amizade com alguém baseado naquilo que ele fala que tem ou naquilo que ele fala que ele é. Você precisa enxergar Deus dentro da vida daquela pessoa. E foi isso que Ruth enxerga em Noemi. Elas voltam então para Belém. E ao voltar para Belém, nós vamos observar algumas coisas muito interessantes. Elas voltam, né? E nós olhamos para Noemi e vemos algo muito interessante. Noemi estava machucada, né? Noemi estava angustiada. E você sabe com quem que Noemi estava machucada e angustiada? Ela estava machucada com Deus. Olha que coisa, né? Ela estava de mal de Deus. Olha se isso pode acontecer, né? Quando ela chega, o pessoal fala assim, nossa, não é aquela Noemi, né? Não é Noemi que está chegando ali? Ela fala assim, não me chame mais de Noemi, me chamem de Mara. E aqui algo muito interessante vai acontecer dentro dessa história. Porque o capítulo 1 termina e é como se começasse um novo capítulo. E o novo capítulo começa falando de um homem rico de Belém, que se chamava Boaz. Então agora um novo personagem vai ser adicionado nessa história. E aí, enquanto esse novo personagem está sendo adicionado, o autor, parece que quando nós vamos olhar os originais no hebraico, é como se o autor tivesse feito assim, propositalmente uma ironia no texto. Sabe por quê? Porque ele escreve 2 palavras aqui. Ele coloca lá no versículo de número 3, diz assim, olha, Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros, e aconteceu dela ir trabalhar num determinado local. Essa palavra aconteceu, e aí depois ele fala assim, enquanto ela estava trabalhando ali, o autor, o escritor, ele está querendo dizer assim, ó, por um desses acasos da vida, sabe, você já viu mais ou menos? Nossa, por um acaso eu encontrei fulano de tal. Só que por que ele é irônico ao fazer isso aqui? Porque na Bíblia nós sabemos que não existe acaso. A Bíblia não é um livro de acaso. Tudo que está na Bíblia foi estritamente proposto. Então o que o autor faz aqui, e aí é por isso que nós precisamos entender o livro que nós estamos lendo, o contexto que nós estamos lendo, o autor que está escrevendo, porque ele faz isso de propósito, para chamar a atenção minha e sua, que estamos lendo aqui. Quando ele usa essas palavras, eu me lembro, por exemplo, do que diz Francis Schaeffer. Francis Schaeffer diz o seguinte, a vida é composta de 2 andares. No andar de baixo, pensamos que as coisas acontecem por acaso. Mas no andar de cima, temos a garantia que a mão de Deus dirige o nosso destino. As causalidades humanas são, na verdade, todas elas, providências divinas. Não existe por acaso. Você não está passando pelo momento que você está enfrentando na sua vida por um acaso, por uma ironia do destino. Da mesma forma que o autor está nos dizendo aqui, ó, você acha que foi por acaso que ela foi trabalhar exatamente no campo? E aí é interessante porque diz assim, ó, estava no tempo da colheita da cevada.
Deus vai providenciando tudo. Estava no tempo da colheita da cevada, um cara que era muito rico tinha feito uma grande plantação. Olha para você ver o tanto que é interessante. Naquela época, João, havia uma lei, que era uma lei para evitar a pobreza extrema. Nós sabemos que naquela época na Palestina havia muitos pobres, mas para que ninguém morresse de fome, né, havia uma lei. Essa lei se chamava costume do respigar. O que era o costume do respigar? Quando estava se colhendo lá os grãos, o milho, o que fosse que estivesse colhendo, aquilo que caísse de fora, eles não precisavam voltar para buscar. O Estado mandava, era uma lei social, deixa aquilo ali, para que os pobres possam recolher. Então olha só, a lei parece que estava conspirando para que ela pudesse ir colher a cevada, e ela vai exatamente para o terreno de um homem chamado Boaz, e ali naquele terreno de um homem chamado Boaz, o homem chega exatamente na hora que ela estava colhendo as espigas. Ele, normalmente, o senhor, né, ele não vai visitar lá para saber como é que está sendo a colheita. Ele tem um capataz, e o capataz no final do dia vai até a casa dele e conta, olha, a colheita hoje foi boa, colhemos isso e isso, mas ele vai até lá, e ao chegar lá, o que acontece? Ele enxerga aquela garota. Abraham Kuyper, que eu sou assim, fã, é um dos meus favoritos, ele foi um grande teólogo holandês, jornalista, um escritor exímio, e foi o fundador da Universidade de Amsterdã. No ano de 1880, na aula inaugural da universidade, parte do seu discurso, ele diz o seguinte: não há uma polegada em toda a área da existência humana que Cristo, o soberano de tudo, não reivindique como sua. Não existe uma polegada que Deus não olhe e fale assim, isso aqui é meu, isso daqui é meu, isso daqui também é meu. Isto é, nada acontece no mundo, nada acontece no planeta onde nós estamos por acaso. Você não está enfrentando essa dificuldade por acaso, você não alcançou essa bênção por acaso. O Cauã não está aqui hoje assistindo por acaso. Foi Deus que nos congregou aqui. O que nós estamos fazendo faz parte de um plano, de uma providência que Ele já propôs. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e nós cremos nisso. Então a primeira coisa que nós aprendemos nessa exposição de hoje é que não existe acaso, não existe causalidade. Tudo está debaixo do propósito de Deus. Segundo, basta um dia, aliás, basta uma hora, melhor dizendo, basta um minuto, basta um segundo, aliás, basta um milésimo de segundo para que Deus mude sua vida. Às vezes a gente reclama de tudo, e às vezes você pode ter até direito de reclamar, como Noemi tinha direito. Pensa na história de vida dessa mulher. Perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, estava sozinha, abandonada, saiu rica, voltou pobre, todo mundo olhava para ela e lembrava da história de vida dela. O mínimo que ela podia fazer é como Jó fez, né? Mas não se esqueça de um detalhe: o mesmo Deus que toma conta de todas as coisas é o Deus que pode em um milésimo de segundo mudar a história da sua vida, transformar a circunstância, tirar aquela pessoa daquele leito do hospital, curar aquele irmão, abençoar aquela pessoa, fazer com que você receba aquilo que você está esperando. Agora preste muita atenção, esse mesmo Deus que em um milésimo de segundo pode te tirar do fundo do poço, pode permitir com que você vá para lá, Tebas, porque foi o que aconteceu com Jó. Jó estava o quê? Bem demais da conta. Quando em um segundo, o que aconteceu com a vida dele? Ficou pobre. Parabéns, Cauã. Do nada, tudo dele foi tirado. Ficou pobre, né? Aconteceu o inverso do que nós estamos estudando aqui. Você consegue compreender isso? Você consegue prestar atenção, assim como o Cauã está prestando atenção aqui? Primeira coisa então, acasos não acontecem.
Segundo, basta 1 milésimo de segundo para que Deus possa mudar a sua vida, para que Deus possa mudar a sua história. Então acredite, mesmo que você esteja no fundo do poço, mesmo que você esteja hoje chorando, desesperado, talvez você está aqui presencialmente, mas seu pensamento está lá na sua casa, está lá naquele seu primo, está lá nas suas dívidas, nas coisas que você tem. Deixa eu te dizer uma coisa, coloque seu pensamento e a sua esperança no Senhor, porque Ele pode sim mudar a história da sua vida. Terceiro, para partirmos para o final, aparece então um novo ator nessa novela que nós estamos falando. Nós tínhamos, Ruth e Noemi como as atrizes principais, e agora aparece este homem chamado Boaz. O significado do nome Boaz, caso você queira dar para um de seus filhos, significa nele há força. E eu tenho pensado muito em fazer uma nova série com vocês chamada Hiperlink, porque eu quero mostrar, sabe quando você acessa lá, por exemplo assim, você está numa dúvida e aí você acessa o local que tira todas as suas dúvidas, o Wikipedia. Você vai lá no Wikipedia, Aí você já viu quando você está lendo o Wikipedia lá, você colocou lá, por exemplo assim, fala uma pergunta aí da sua área, uma coisa que a gente não saiba, Qual a resistência do concreto em 7 dias? Boa, Qual a resistência do concreto em 7 dias? Tipo, eu tô lá em casa, pensando, de repente eu olho para a coluna da minha casa e penso, qual a resistência desse concreto? É uma pergunta que pode aparecer na minha cabeça, sim ou não, Cauã? Sim. Do nada, pode aparecer essa pergunta, Daí eu olho para lá e falo, qual será a resistência desse concreto? Aí eu vou pro Wikipedia. E aí no Wikipedia, você já viu que você começa a ler e de vez em quando aparecem umas palavrinhas assim em azul? Tipo assim, fala um termo aí da engenharia. Compressão. Tá lendo lá, e fala assim, de acordo com a taxa de compressão. Aí eu olho e falo assim, complicou, eu não sei o que é compressão. Mas a palavra compressão tá em azul. Aí você clica, abre uma nova página com o significado da palavra compressão, E aí lá tá definindo, compressão é a força aplicada na vertical. Aí você não sabe o que é vertical, você não passou no Enem. Você clica no vertical e vai abrindo novos links. Bom, eu estou dizendo isso porque eu tenho pensado em fazer uma série chamada... Oi? Vertical é o que já passou. Vertical é de cima para baixo, não é isso? Isso, exatamente. Obrigado. O que acontece? Eu quero fazer essa série sobre hiperlinks para conectar o quê? O Antigo com o Novo Testamento. Por quê? Porque a Bíblia inteira ela é um hiperlink. Mas eu ainda não tive tempo de sentar para estudar. Mas esse aqui eu procurei o hiperlink de Boaz. Boaz tem um hiperlink fantástico. Quando você olha para o nome de Boaz, significa nele há força. Você fala assim, do nada aparece esse ator aqui. A história estava tão triste e de repente aparece esse ator. Qual que é o papel desse ator? Mudar a história dessa novela. Ele não chega por acaso, ele não chega para fazer um papel de coadjuvante, ele chega para mudar. É por isso que o nome dele reflete, nele há força. E principalmente, ele entra como o único que tinha a capacidade de mudar a história da vida de Noemi e de Ruth. Não havia nenhuma outra pessoa ali em Belém que pudesse fazer isso. Ou seja, ele é a única pessoa que pode redimir aquelas duas mulheres. Deixe-me te dizer uma coisa, você já entendeu? Não? Achei que você ia... O Cauã já entendeu, Achei que você ia dar um glória. Tá falando de Jesus aqui, não é? Vou explicar para eles que não entenderam. Olha só então, vou explicar para o Cauã, já entendeu, já pegou o negócio, Boaz aparece na história como o único que poderia entrar ali e fazer algo diferente. Mudar a história da vida daquelas duas mulheres, mudar a pobreza. É interessante que Boaz, ele chega, quando ele encontra com Ruth, ele fala assim, ei Ruth, fica tranquila, eu já sei de tudo que você passou, já conheço toda a sua história, e eu vi que o que você fez é muito nobre. Boaz, ele chega, a primeira coisa que fala aqui é que em Belém havia um homem rico, ou seja, um homem que tinha toda a capacidade, e que pega e deixa a riqueza dele para redimir aquela mulher triste, solitária, sozinha. Quem que Boaz está representando aqui, meus queridos? Aquele que redimiu você na cruz. Quem é, Cauã? Jesus. Jesus Cristo. Aquele que pode sim com poder nos redimir.
Boaz, então, ele é um hiperlink com aquele que é o nosso Redentor, e é por isso que ele entra na história. Na semana que vem eu quero detalhar um pouco mais sobre Boaz, mas para nós terminarmos, algumas características deste homem que você que está aqui, que se considera homem de verdade, tem que ter. Mulheres, reflitam. Quando vocês forem procurar um homem para casar, procure um homem que seja como Boaz. Homem, se você quer ser um homem de verdade, quer honrar aquilo que Deus te deu, que te faz homem, seja como esse Boaz aqui. Preste atenção no que eu vou te dizer. Estou falando isso aqui agora para os homens. E serve para as mulheres usarem isso aqui na hora de escolher os seus futuros namorados. Para você estar sentado aqui nessa cadeira, você tem que ser parecido com Boaz. Primeira coisa, Boaz era um homem de Deus. John Peter diz que o verdadeiro crente, ele é também o melhor patrão. Quando ele chega, a primeira coisa que ele faz é abençoar os serviçais dele. Ele diz, Deus esteja convosco. O capataz dele vem e eles respondem, ele está no meio de nós. Primeira coisa, se você quer ser crente, você precisa ser crente não só aqui dentro da igreja, mas lá dentro, na cadeira da sua faculdade, conversando com as garotas do seu emprego, dentro da sua mente. Ou você é crente de verdade, ou não existe meio termo. Só existe dois lugares. Céu e inferno. A sua cabeça ou ela é a habitação do Espírito Santo de Deus, ou a sua mente é um Hades, um inferno que fede enxofre. Seja um homem de Deus. Se você, homens, olhem para mim aqui. Agora vocês precisam anotar, não. Olhem dentro dos meus olhos que eu tenho algo para dizer para vocês. Se você quer ser um homem de verdade, seja crente, não dentro da igreja. Na igreja você não precisa ser crente, não. Aqui você não precisa ser crente, não. Tem muitos outros lugares que vocês precisam ser crentes. Seja crente dentro da sua casa, seja crente dentro do seu quarto, seja crente quando o seu celular estiver na sua mão com as redes sociais abertas. Seja crente diante da nossa sociedade. A nossa sociedade precisa de homens crentes na essência da palavra. Vocês estão entendendo? Quero ouvir um amém dos homens. Amém. Amém. Mulheres, é desse tipo que você tem que escolher. Segundo, Boaz foi um abençoador. Olha que coisa mais maravilhosa. O homem abençoador é aquele que transforma coisas comuns da vida em uma liturgia de adoração. Coisas simples da vida, sabe? Tipo jogar bola, Cauã. Sabe as coisas simples da vida? E fazer gol. Nós transformamos. Quando você faz, como que você transforma um futebol numa liturgia? Você faz o gol e comemora como? Assim, qualquer coisa. Né? Oferecendo para Deus o gol. As coisas ordinárias da vida, nós precisamos transformar em uma liturgia ao eterno. Sabe como que nós transformamos isso? Quando nós pegamos aquilo que é simples, aquilo que eu não precisava fazer nada, aquilo que se eu não fizesse nada não faria diferença no mundo, e você vai lá e faz. Sabe? Quando você está no trânsito e você tem a condição, você está na sua condição e o cara te corta. Você podia buzinar, você podia falar o que fosse, você está no seu direito, mas você fala assim, não vou fazer isso. Semana retrasada, eu tinha duas camisas sociais, uma calça que eu precisava de fazer barra e fui levar para minha costureira. Minha costureira chama Dona Alda, tem uns 70 e poucos anos. Aí eu tinha levado lá, deixei, primeira coisa que ela virou para mim e falou assim, pastor, não vai ficar pronto antes de uma semana não. Porque eu preciso ir na casa do meu irmão. Eu falei, senhora que manda. Fique tranquila, no seu tempo, Dona Alda, a senhora só me fala quanto que custa ela. E outra coisa, você não faz pix pra mim não. Saca o dinheiro e traz o dinheiro, porque eu preciso pegar e tirar meu dízimo. Sim, senhora, é a senhora que manda. Aí passou a semana, ela me ligou. Essa parte é engraçada. Ela me ligou. Aí quando eu fui atender no WhatsApp, era chamada de vídeo. Dizer que, Dona Alda, tudo bem? Sua sopa tá pronta, pastor? Não, vou aí sábado de manhã. Aí, quando chegou lá no sábado de manhã, né? Toquei o interfone, na portaria, subi. Aí cheguei lá, ela abriu a porta e ela tava lá na televisão. Aí ela, senta aqui. Aí eu, sim senhora. Aí, olha só, ela tinha comprado um curso de alongamento para idosos e ela não estava conseguindo espelhar o celular com a televisão. Aí ela, pastor, senta aqui, olha só o que está acontecendo aqui. Eu comprei esse curso, aí ela foi me contar a história toda.
eu comprei esse curso aqui, olha que curso interessante, de alongamento, e não sei o que e tal. Paguei o curso, olha aqui o comprovante. E o que a senhora precisa? Mas eu não estou dando conta de colocar na televisão, eu não vou fazer esse curso no celular. Se eu for fazer esse curso no celular, eu vou pedir meu dinheiro. Calma, Donalda, vamos lá. Aí eu peguei, né, espelhei e tal. Aí eu pensei assim, eu podia falar para ela que eu estava atrasado, né? Podia falar assim, Donalda, eu tô sem tempo, né? Já trouxe o seu dinheiro trocado, não fiz o Pix para a senhora. Aí eu falei assim, eu posso fazer isso. Aí eu sentei no sofá, né? Falei, a senhora vai fazer assim, clica aqui e tal. Aí ela, pastor, espera um pouquinho. Aí ela foi lá dentro, pegou o bloquinho de anotações. Começa de novo. Aí eu, tudo bem. Eu coloquei lá. Aí, sabe o que eu coloco a primeira aula? Tá aqui a primeira aula, tá? Aí terminou, tá tudo certinho, tudo anotado. Eu, e as minhas roupas agora? Ah, tá ali dentro, vamos lá. Né? Era ordinário. Eu não precisava ter feito aquilo. Eu podia chegar, tô com meu tempo contado, Donaldo. Deixa eu pegar rapidinho e ir embora. Mas o homem de Deus, ele faz daquilo que é ordinário uma liturgia de adoração ao Eterno. Homem, seja homem de verdade. Torne a sua vida como um serviço de Deus. Isso é algo que não vai mudar a sua vida, não vai melhorar. Na verdade, só atrasou o meu dia. Mas a felicidade que eu tenho de ter ajudado ela tornou o dia dela melhor. E é isso que um homem de Deus faz. Por último, Boaz, ele fazia da fé religiosa dele parte do seu trabalho diário. David Argstone, ele diz o seguinte: não há no Antigo Testamento nenhuma separação entre o sagrado e o secular. Tudo da vida é vivido diante da face de Deus. Não existe essa história, né, de querer ser, não, aqui eu estou no meu ambiente de trabalho. Aqui, lógico, lá você tem a melhor forma de você demonstrar que você é um cristão dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade, é fazendo bem feito. Essa é a primeira coisa. Mas existe, principalmente depois do iluminismo, essa dicotomia e essa separação de que, isso aqui é profano, isso aqui é secular, isso aqui não se mistura. Não, leia Francis Schaeffer, que eu citei no início aqui. Francis Schaeffer fala muito sobre isso. O quanto a nossa cultura, o quanto dentro da nossa cultura existe a graça comum. A graça comum, o que é? É aquilo que Deus coloca de forma intrínseca dentro das coisas que nós vivemos, dentro dos nossos relacionamentos. Todos os dias nós podemos ter contato com aquilo que Deus dispensou até nós. E um cristão, um homem de verdade, ele faz da sua fé religiosa não uma religiosidade. Não adianta nada você sair da sua casa todo sábado, vir aqui, rezar o Pai Nosso, cantar 3 worship e ir embora para sua vida não vai mudar. A sua fé religiosa tem que ser exercida, é lá dentro da sua casa, no seu relacionamento com a sua mãe, no seu relacionamento com seu pai, lá dentro da sua faculdade, nas provações que você enfrenta, nas provas que você suporta. É ali que você tem que expressar a sua fé religiosa, é ali que você tem que ser de fato um cristão. E quando nós olhamos para todas essas circunstâncias, quando nós observamos tudo isso, nós podemos começar a enxergar que existe a mão de Deus em tudo. Existe a mão de Deus dentro de uma canção que muitas vezes não foi composta por um cristão. Existe, porque a sabedoria para o compositor foi dada por Deus. Existe a beleza dentro de um filme que não é cristão. Sim, você pode encontrar sinais e rastros de Deus dentro daquele filme. É por isso que nós vamos começar a nossa série de julho, né? Que vai ser baseada em séries de TV. Nós separamos 4 séries de TV para estudarmos aqui. Posso falar uma, Valentina? Se a Valentina me permitir, eu falo. Posso? Qual que você quer que eu falo, Valentina? A que você mais gosta? Eu acho que eu sei a que você mais gosta lá. É Friends, não é? Sabia. Nós vamos em julho aqui, você vai falar assim, nossa, Friends é gospel, pastor? Não é gospel, tá? Fica tranquilo. Mas existe ali dentro aquilo que nós podemos extrair
que pode somar para o nosso crescimento como cristãos. É por isso que não há distinção entre aquilo que é sagrado e profano. O homem cristão de verdade, ouçam homens, o homem cristão de verdade faz de toda a sua vida uma vida sagrada. O homem cristão, quando ele está sozinho, ele continua sendo cristão. Essa semana eu falei quinta-feira lá na nossa célula. Você não estava, né? Você também não estava. Carneiro, você estava? Ah, não estava também, né? Sabe o que eu falei? Falei o seguinte, essa frase não é minha não, mas faz muito sentido. É um ditado popular. O homem sozinho está em má companhia. Quem é você? Meninas, eu estou falando para os homens agora, tá? Quem é você quando você está sozinho? O que você pensa quando você está sozinho? O que você clica? O que você curte quando você está sozinho? Isso fala quem você é. Isso reflete diretamente quem você é. As coisas que você pensa e às vezes não expressa. O homem sozinho está em má companhia. Homens, repitam comigo. Eu sozinho estou em má companhia. Você não é uma boa companhia. Estou sendo duro? Que bom, porque eu quero ser mais na semana que vem. Mas semana que vem eu vou falar das qualidades de Boaz que servem tanto para os homens quanto para as mulheres. Aí vai ser nos dois lados. Mas eu gostaria muito de terminar olhando para essa história e fazendo uma pergunta para você. Quem é você? Você tem sido um ator principal na sua história? Ou você tem sido apenas um mero coadjuvante? Você tem sido um Boaz, que é o significado de um homem que nele há força? Você tem sido talvez uma Noemi, que é o significado daquela que é graciosa? Ou você tem sido uma órfã, que tem colocado os seus próprios planos na frente dos planos que Deus tem para a sua vida? Quando nós olhamos para essa novela, a novela da vida de Ruth, nós podemos espelhar isso em nós. E a minha pergunta para você é: você quer continuar caminhando pelos seus propósitos, como Orfa fez? Orfa tinha um propósito. Qual era o propósito dela? Ser mãe. E é por isso que ela abandona Ruth e Noemi. Agora Ruth não. Ruth não tinha um propósito pessoal. Ela queria fazer parte de um propósito eterno. E é por isso que ela segue Noemi. E você sabe qual é o final dessa história. Ela vai fazer parte de um propósito. E é exatamente por isso que nós estamos falando dela aqui. Porque ela simplesmente entra na linhagem mais importante da história da humanidade. Mas isso são cenas dos nossos próximos capítulos, se Deus assim nos permitir. A minha pergunta para você é: quem é você quando você está sozinho? Você tem sido protagonista ou coadjuvante? Gostaria que você curvasse a sua cabeça e fizesse essas duas perguntas. E aí depois nós vamos ficar de pé e vamos orar juntos. Responda essas duas perguntas dentro do seu coração. Quem é você quando você está sozinho? O que você faz quando você está sozinho? E a segunda pergunta é: você quer ser coadjuvante ou protagonista na sua história?